Hi guys, how are you? I'm Teacher Fernanda e hoje eu vou falar sobre duas estratégias de leitura muito importantes para você que deseja ler qualquer tipo de texto para qualquer finalidade. Essas estratégias são muito necessárias e deixam a sua leitura mais fluente, mais significativa. Você vai entender melhor os textos, não vai ficar frustrado na leitura, né? Então, vamos aplicar hoje essas duas estratégias num texto do Enem, uma questão do Enem de 2019. Vamos lá então para a prova. Começando pela questão 1 do Enem de 2019. Você vai olhar aquele texto, você se depara com esse texto, o que te salta aos olhos, o que está mais em destaque, o que fica mais claro, o que está mais visível para você. Isso é fazer um skimming. O texto tem um título? Tem. Então você vai ler o título: Global Enterprises Need Business English. Tem lá uma gravata, 91%. Então, de repente você já pensa, inglês no mundo dos negócios, alguma coisa relacionada a 91%. A outra imagem tem um mocinho lá no but, mas, e um ponto de interrogação. Depois lá embaixo, olha quantas pessoinhas tem aqui, né? Isso aqui representa o número de pessoas. E daí apenas, se você sabe o que é only, né? Já tá bem aqui visível para você. Olha os números como estão em destaque, né? 91%, depois 92%, apenas 7%. Ao fazer o skimming, você já começa a refletir sobre o gênero textual. Que texto é esse? Qual é o objetivo desse texto? Depois você vem aqui na fonte, a fonte diz muita coisa. Olha essa fonte aqui, globalenglish.com. Então, né, inglês global. O assunto do texto provavelmente vai ser no inglês para negócios. Isso é fazer o skimming, é a varredura, é tentar descobrir os assuntos do texto, o tema do texto, o gênero textual. E aí, depois que você fez essa varredura mais visual, você usou as pistas visuais. Quais são as pistas visuais? Imagens, coisas que estão destacadas, título, né, negrito, itálico. Aí você pode fazer uma leitura rápida para identificar as palavras cognatas. Nós já vimos que no título tá falando, né, inglês global para negócio. Quem não sabe o que é enterprises, né, as empresas precisam do inglês para negócios. Eu vou grifar aqui os cognatos, né? Temos globalization, que é um cognato, massive communication, comunicação em massa, information revolution, revolução da informação, global, market, não é um cognato, mas nós sabemos que é um mercado global, common é comum, language é língua, né, uma língua comum. Depois nós vamos um pouquinho mais para baixo, executivos, concordam que o inglês é a língua internacional, né? Então tem lá international. Pois tem lá companhias, empresas. Have not kept pace to ensure they can communicate. Aqui nós temos esse not. Companhias não comunicar. Então, se você só sabe essas três palavras que são cognatas, de repente você entende que era para ser 91%, mas está acontecendo alguma coisa errada aqui. Depois nós temos não native, não nativos. O que mais que nós temos aqui? Communication. Depois nós vamos lá, critical or important. 7% reportam, relatam. O que eles relatam? Sufficient. Depois, success. Será que só apenas 7% tem inglês suficiente ou de sucesso? Vejam quanta coisa nós conseguimos retirar fazendo esse skimming. Então, nós vimos que o assunto do texto é inglês global, inglês para negócios, só que tem alguma coisa errada aí. Ainda sendo considerado um skimming, nós podemos vir para o enunciado. O enunciado vai nos mostrar muita coisa sobre o texto. Olha lá o que ele já traz. O infográfico, isso é um skimming. Você vai procurar informações que estão lá fáceis para serem descobertas.
O infográfico aborda a importância do inglês para negócios. Pronto, né? O que você encontrou aqui no enunciado, o tema do texto. Mas o que ele quer neste texto? O que ele quer com essa questão? Ele quer algo específico. Então, você vai entrar no scanning, você vai entrar nas pistas mais específicas. E o que é fazer um scanning? É buscar informações específicas. Vocês se lembram na aula de estratégia de leitura? Então, agora chegou a hora de buscarmos informações específicas. Para isso, você vai ler todas as questões primeiro. As expressões but e yet only evidenciam um impedimento às transações comerciais em um contexto internacional, o desinteresse dos funcionários nos cursos oferecidos pelas empresas, uma comparação entre as visões dos executivos sobre o aprendizado do inglês, a necessidade de inserção de funcionários nativos no mercado de trabalho globalizado, um contraste entre o ideal e o real sobre a comunicação em inglês no mundo empresarial. Olha, pessoal, aí você vai lá fazer o seu scanning, buscar as informações específicas. Então, temos lá. Apenas pelas palavras cognatas e as pistas visuais, nós vamos tentar compreender este texto, fazer o nosso scanning. Então, 91% dos executivos é alguma coisa que em inglês é internacional, a língua é internacional. But empresas não se comunicam. Tem alguma coisa que está impedindo de se comunicar, ou seja, sem a língua inglesa, provavelmente. Pois 92% dos não nativos, comunicação é crítica ou importante. Então vamos dizer assim, que as pessoas acham que o inglês é importante. Mas only, se eu não sei o que é yet, only 7% reportam que tem o inglês suficiente ou de sucesso. Olhem aqui que nós temos um falso cognato. Lembra da aula de falso cognato? Eu coloco lá current, que é o inglês atual, está suficiente, né? Na verdade, se você olha quando tem um infográfico, 91 mas 92, 7%. Nós estamos vendo ali que não está tendo impedimento de transações comerciais, não tem um desinteresse nos cursos, não está fazendo uma comparação entre as visões dos executivos, nem a necessidade de inserção de funcionários nativos, mas está fazendo um contraste entre o ideal e o real sobre a comunicação em inglês no mundo empresarial. Ou seja, a alternativa correta é a letra E. Ele está fazendo aqui um contraste. Vocês viram, então, as duas estratégias que auxiliam muito quando você desconhece, por exemplo, boa parte de vocabulário? Gente, eu falo na aula de estratégia de leitura, amplie o vocabulário enquanto vocês têm tempo. Então leiam diversos textos, diversos gêneros textuais. Mas aí, quando você se depara na prova, não é uma escolha sua. Pode cair um texto que você nunca tenha lido, você desconheça aquele assunto. Então aí, mais do que nunca, é o momento de aplicar as estratégias de skimming e scanning. Então, vocês viram o quanto de pistas visuais, quando você reconhece aquele gênero textual, já vem também seu conhecimento de mundo para aquele texto, o que é o infográfico, o que é inglês, qual a importância da língua inglesa nos negócios, neste texto especificamente, que trouxe essa temática. Então, você sabe, você tem esse conhecimento de mundo, você sabe que a língua inglesa é importante, mas você sabe que as pessoas têm muita ainda dificuldade nas empresas para se comunicarem em inglês. Então, isso tudo é conhecimento que você traz também de mundo junto com a sua leitura, um conhecimento que você já adquiriu com as suas experiências de vida. Então, retomando, o skimming é quando você faz a varredura, você tira o mais importante, o que está mais visível no texto, nesse caso aqui, números grandes em destaques, pistas visuais, desenhos, o próprio infográfico que tem esta parte muito relevante, esses desenhos, né? Depois do scanning, em provas de vestibular e Enem, por exemplo, você vai lá para o enunciado e volta para o texto buscando informações específicas. Depois que você já fez o skimming, que você já identificou o tema, que você já viu as palavras que você reconhece, as cognatas, certo? Então, espero que vocês tenham gostado.
Agora, com mais calma, pega esse texto, leia ele por completo, amplie seu vocabulário, tente identificar outras coisas que você ache relevante para a sua leitura. Pessoal, em breve eu volto com outras estratégias de leitura em aplicações de outras provas de Enem e vestibular. See you guys, thank you!